A entrevista do dia. Meus amigos, neste dia 2 de abril, terça-feira, é celebrado o Dia de Conscientização do Autismo. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Anne Carolina Bittencourt. Ela é diretora do Grupo CEAM, especialista em cuidar de crianças com aspecto autista, né, e outros problemas de desenvolvimento. E a gente vai falar um pouco melhor sobre esta data. Doutora Anne, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa novamente. Seja bem-vinda. Boa tarde, Bassan. Eu agradeço também o convite. Essa data para a gente é muito especial. Nós estamos há mais de 10 anos cuidando de indivíduos autistas, não é? Aqui pelo Grupo CEAM. Também temos uma faculdade que nosso nicho principal é formar pessoas para atender com esse público. Doutora Anne, a impressão que a gente tem é que, com o passar do tempo, com a evolução do diagnóstico, a gente tem observado mais casos. Isso tem a ver com o acompanhamento, ou seja, mais diagnósticos estão acontecendo porque houve uma evolução no tratamento ou porque, de fato, o número de crianças com o transtorno tem crescido? Nós poderemos falar que as duas coisas. Nós temos uma clareza diagnóstica maior agora, desde 2013, pelo Manual de Transtornos e Doenças Mentais, o DSM-5. Esse diagnóstico ele ficou mais claro. Antes tínhamos 3 dimensões, agora temos 2 que enquadram o indivíduo dentro desse transtorno, que é o indivíduo que tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de socialização, e também padrões restritos e repetitivos de interesses e ou atividades. Desde 2013, essa clareza, não é, foi trazida para todos os profissionais de saúde e, por isso, também nós conseguimos enxergar um maior número desses diagnósticos, mas não poderíamos também descartar que, de uma forma geral, essas crianças, não é, esses indivíduos, tem aumentado até pelos marcadores que temos mundiais. Nós chegamos a ter 45 nascidos para uma. De 45 nascidos, uma pessoa nasceria com autismo ou nasceria autista, e hoje nós temos aí uma proporção de 36 nascidos e um vai ser autista. Então, realmente, essa incidência ela tem aumentado e também a clareza no diagnóstico. Falando em clareza no diagnóstico, é possível que o indivíduo só perceba que tem o autismo quando está na idade adulta? Eu vi uma reportagem na Rede Globo ontem que um juiz de 47 anos só veio descobrir agora o diagnóstico de autismo. É possível que você viva uma vida inteira sem saber que tem o problema? É possível sim, principalmente nos casos que nós chamamos mais leves ou nível de suporte 1. E muitos diagnósticos, eles têm chegado agora após o diagnóstico dos filhos dessas pessoas. Mais uma vez inteirando que o critério diagnóstico ficou mais claro, a informação está sendo mais difundida, as pessoas têm mais conhecimento sobre o assunto. Então, aquelas pessoas que eram tratadas como se fosse outro tipo de transtorno, ou até pessoas mais tímidas que tinham algumas manias, hoje elas se descobrem, ou o diagnóstico tem chegado também para elas. Depois dos 47, eu conheço uma pessoa, depois dos 59 anos foi diagnosticado. Doutora Anne, qual é a diferença, por exemplo, do autismo para o TDAH, que também a gente tem visto muito ultimamente? Isso, o autismo ele é um transtorno do desenvolvimento e que vai acometer a socialização, junto vão aparecer comportamentos restritos e repetitivos. E o TDAH é a hiperatividade, pessoas que têm hiperatividade, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem, a grosso modo, Bassan, não conseguem parar, não consegue, tem hiperatividade motora, ou além da hiperatividade motora, o pensamento não para, não é? Então, pessoas que pensam muito e que isso pode atrapalhar
no seu dia a dia. Porém, nós temos também, não é, crianças que têm TDAH e têm a questão do transtorno do espectro autista. É possível ter as duas coisas. Sim, é possível ter as duas coisas. Existem níveis de grau maior e menor do autismo, por exemplo. A gente percebe, a gente já viu vários casos de mães que têm filhos autistas, que uns são menos, como podemos dizer assim, menos agitado, ela consegue controlar mais, já a outra é mais imperativo e a mãe não tem aquele mesmo controle. Existem níveis para o autismo, doutora? Sim, antes nós chamávamos de nível leve, moderado e severo, e que hoje a gente denomina como nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Ou seja, quanto mais grave, quanto mais suporte a criança precisa, seja com comunicação alternativa, seja com outra pessoa ali, fazendo sempre as atividades com ela e por ela, mais essa criança ela é grave, vamos dizer assim. E a criança que tem mais linguagem, mais autonomia, não é? Por exemplo, provavelmente esse juiz que descobriu aos 45 anos de idade, elas são mais leves, ou seja, precisam de menos suporte. Interessante. Vamos falar agora do tratamento. A parte boa dessa evolução que nós falamos no início é que hoje existem várias possibilidades, tanto no serviço público quanto também no serviço especializado, como é o caso do CEAM, que desenvolve um trabalho aqui em Vitória de Santo Antão, no Recife, em Caruaru, que faz esse acompanhamento multidisciplinar, que trata-se de uma série de profissionais que faz esse acompanhamento. Como é que é feito esse trabalho? Por que é importante a mãe que está nos assistindo pelo YouTube ou vendo ou ouvindo pelo rádio? Por que é importante ter esse acompanhamento e como buscar essa ajuda? Esse, esse acompanhamento multidisciplinar, ele é importantíssimo. Por quê? Porque nós temos crianças que aprendem de forma diferenciada. Elas precisam de pistas, elas precisam de suporte, elas precisam de um tipo de ensino específico. Para isso, nós utilizamos uma ciência que é padrão ouro no tratamento dessas crianças. Então, é o carro-chefe hoje mundial para tratamento desses indivíduos. E quando essa ciência ela é aplicada por profissionais, né, de diversas áreas e de diversos saberes, nós temos aqui na prática a consciência de que essas crianças têm um prognóstico muito melhor. Então, o tratamento ele é primordial. Nós conseguimos sim instalar várias habilidades, comportamentos socialmente aceitos, principalmente quando começamos mais cedo e quando esse trabalho é um trabalho intensivo de orientação aos pais e intensivo também dentro da clínica. Esse tratamento multidisciplinar envolve quais profissionais pelos quais as crianças e adolescentes passarão? Então, são psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, musicoterapeutas, fisioterapeutas, psicomotricistas. Então, são vários profissionais, né? E se eu aqui não falei mais de algum, mas que nutricionistas, por exemplo. Então, é toda uma equipe que pode sim trabalhar na intervenção desses indivíduos. Para finalizar, doutora, como é feito esse diagnóstico? Quem é que pode dizer que a criança ou adolescente é portadora do autismo? Onde a mãe deve buscar essa precisão? Esse diagnóstico geralmente ele é dado por um neuropediatra ou por um psiquiatra infantil. Não é? Você pode procurar esses dois profissionais. Geralmente eles pedem uma ajuda da equipe multidisciplinar, uma avaliação também para que esse diagnóstico ele seja
fechado. Alguns sim, alguns médicos solicitam esse relatório para o fechamento e outros só com a observação clínica, com a expertise médica, eles conseguem sim fechar esse diagnóstico. Então, neuropediatras e psiquiatras. Como eu falei aqui em Vitória de Santo Antão, nós temos o CEAM, que atende aqui no bairro da Matriz, na área central da cidade de Vitória de Santo Antão, onde lá você pode iniciar esse tratamento, essa busca pelo auxílio para que sua criança, seu adolescente possa ser acompanhado com uma equipe de profissionais altamente preparados e qualificados para atender. Doutora Anne Karenina Bittencourt, nós queremos agradecer a sua participação e disponibilidade de conversar conosco nesse dia tão importante e até o próximo, se Deus quiser, viu? Até o próximo, Abassam. Muito obrigada. E não esqueçam que autismo tem tratamento e as pessoas evoluem e muito. Obrigada, gente. Ok. Portanto, conversamos com a doutora Anne, fonoaudióloga, falando da importância do diagnóstico precoce e do tratamento, acompanhamento para crianças com transtorno do espectro autista.